Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo você aqui, Paulo Henrique, então para a gente ter mais uma aulinha de biologia. Na última aula a gente falou um pouco sobre o epitélio de secreção, falamos então sobre as glândulas. Você aprendeu a diferença entre glândula endócrina, exócrina e mista, falamos alguns exemplos. Agora o nosso livro traz um outro assunto, a gente continua na histologia, a gente vai falar um pouco então sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Alguns autores classificam vários tipos diferentes de tecido no nosso organismo como tecido conjuntivo. A gente vai ver daqui a pouco por quê. Nessa aula, a gente vai falar desse tecido conjuntivo propriamente dito e também vamos falar um pouquinho sobre tecido adiposo, como está lá no capítulo do nosso livro. Tá bom? Nas próximas aulas, a gente fala sobre tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tá bom? Nessa aula a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo, tá bom? Então, uma das principais características de tecido conjuntivo é apresentar abundante material intersticial e células que são afastadas, né? Então, alguns autores, sempre que você tem essa característica, vão classificar aquele tecido como sendo um tecido conjuntivo, né? Então, se você lembrar, eu disse para você lá no tecido epitelial que as células elas eram justapostas, ou seja, elas eram grudadas, muito próximas umas às outras. E aí existia pouca ou nenhuma substância entre as células. Aqui no tecido conjuntivo é o contrário. As células ficam bem longe umas das outras e esse espaço entre elas vai ser preenchido por uma matriz extracelular ou material intersticial. Tá bom? Então, quando você tem isso, alguns autores, quando você tem células afastadas e uma substância preenchendo esse espaço, você tem então um tipo de tecido conjuntivo segundo alguns autores. A gente vai estudar isso de modo separado. A gente vai começar então falando sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, ou seja, aquele tecido no nosso corpo que tem a função de preenchimento. Ele preenche os espaços. Tá? Então, sempre que é necessário preencher algo entre os tecidos, vai estar presente ali tecido conjuntivo propriamente dito. Algumas células, essas células vão produzir alguns tipos de proteínas que a gente vai ver, e aí isso vai dar toda uma característica para aquele tipo de tecido conjuntivo. Tá? Essa matriz intersticial, ou seja, essa substância que fica entre essas células, ela não tem um formato, né, não é rígido, então ela é amorfa. Você tem a presença de fibras proteicas, ou seja, proteínas que vão formar fibras. Dependendo de qual é a proteína, você vai ter uma determinada característica, como a gente vai ver adiante. Agora, algumas células presentes nesse tecido conjuntivo de preenchimento, nesse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem aí fibroblastos principalmente. Se você parar para analisar a palavrinha, você vai entender muita coisa. Fibroblastos, né? Porque fibro são as células do tecido conjuntivo que produzem as fibras proteicas. Tá? Então a gente vai falar muito, a gente vai falar muito aí desses fibroblastos. Macrófagos, que são células de defesa. Então, quando alguma coisa está atacando o nosso corpo, quando algum agente invasor vem e ataca o nosso corpo, os macrófagos, são células de defesa, vão vir aí para combater essa infecção. A gente tem também os plasmócitos e os mastócitos também, que estão relacionados ao sistema imunológico. Tá? Estão atuando aí nesse tipo de tecido conjuntivo. Né? Então, esses tecidos que eu falei para vocês que reúnem essa característica, células distantes e uma substância preenchendo o espaço entre essas células, né, tecido conjuntivo, a gente tem aqui vários tecidos diferentes, né, que alguns autores consideram dentro desse grupo de tecido conjuntivo. A gente tem aqui o tecido adiposo, né, que armazena gordura, a gente vai falar dele hoje ainda. A gente tem o sangue, tecido sanguíneo, tá vendo aí as células, o espaço entre elas preenchido por uma substância. A gente tem o tecido conjuntivo fibroso, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente vai falar um pouco dele hoje. A gente tem aqui cartilagens, a gente tem ossos. Então, todos esses tecidos reúnem essa característica, como a gente vai ver adiante, tá bom?
Então, tipos de tecido conjuntivo, como eu disse para vocês, a gente vai falar desse tecido conjuntivo propriamente dito nessa aula, o tecido adiposo nessa aula também, e esses outros aqui vão ficar para depois, tá? Sobre esse tecido conjuntivo propriamente dito, esse que serve para preencher os espaços no nosso corpo, a gente tem dois tipos diferentes. E o nome desses, a classificação vai te dizer muita coisa. Tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, né? Então o tecido conjuntivo denso, ele tem muita o quê? Fibra, né? Ele é denso porque ele tem bastante fibra. E isso faz com que ele tenha uma determinada característica que é importante para uma determinada função. E a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Como ele diz, frouxo porque tem poucas fibras. Não é porque ele não é corajoso, não. Tá? É outra coisa. Confunde não. É porque ele não tem muitas fibras, assim como o tecido conjuntivo denso. Ele tem poucas fibras. Por isso que ele vai ser chamado de frouxo. Como ele tem poucas fibras, né? Ele vai ter também pouca substância fundamental, aquele líquido que preenche o espaço entre as células. No tecido conjuntivo denso, né, não falei para vocês, mas você tem uma outra classificação, que é o tecido conjuntivo denso modelado e o denso não modelado, né? No denso modelado, essas fibras elas ficam paralelas umas às outras, fica bem modeladinho, bem bonitinho. E no denso não modelado, essas fibras elas não ficam organizadas. Tá bom? É como você imaginar, por exemplo, imagina um fio. No fio, dentro do fio, você tem vários fios pequenos, né? Esses fios pequenos estão enroladinhos ali, estão organizados bonitinho. Então seria como se fosse o tecido conjuntivo denso modelado. Agora, se eu pegar cada um desses fiozinhos e começar a embolar eles, um eu passo por cima, outro eu passo por baixo, outro eu passo pela direita, outro eu passo pela esquerda, eu não tenho um padrão de organização, esse é o tecido conjuntivo denso não modelado, e ele está presente em algumas partes do nosso corpo, como a gente vai ver adiante. Aqui uma foto para você poder visualizar, então. Aqui é uma fotomicrografia, né, um estudo histológico. A gente tem aqui, então, a pele, transição de tecido conjuntivo frouxo para denso na pele. Essa parte de cima aqui é a nossa epiderme. Essa parte aqui é tecido epitelial, é epitélio, que a gente tem a camada córnea, aqui a gente tem uma grande quantidade de uma proteína que a gente chama de queratina, camada queratinizada, tá? Aqui a gente tem algumas células do tecido epitelial, e aqui a gente chama de epiderme, tá? Aqui embaixo a gente tem a derme, que é uma camada embaixo da epiderme. A epiderme é formada por tecido epitelial, a derme é formada por tecido conjuntivo, né, propriamente dito. Aqui primeiro nessa camada a gente tem um tecido conjuntivo frouxo, ou seja, com poucas fibras, né, uma presença maior de células de defesa, e mais embaixo ainda a gente tem uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado. Olha a diferença, aqui a gente tem muita fibra, aqui a gente tem pouca fibra, a gente consegue ver até pela diferença na coloração. Só que aqui no denso não modelado você não vê um padrão de organização nessas fibras, elas estão desorganizadas aí, por isso que a gente chama de denso não modelado, tá? Então, o modelado com fibras de colágeno com disposição orientada de maneira fixa, a gente consegue encontrar esse tecido conjuntivo denso modelado, por exemplo, nos tendões e nos ligamentos, que são estruturas que precisam ter uma grande resistência, né? O que são tendões? Os tendões ligam, prendem os ossos aos músculos. Então, né, precisa de uma grande resistência mecânica. Se não tiver resistência mecânica, quando você faz algum tipo de movimento, esse tendão rasga e aí você não consegue mais, por exemplo, realizar a atividade que aquele músculo deveria realizar, né? Por exemplo, se for o bíceps, a sua flexão, o seu movimento de flexão do braço, se o tendão do bíceps ele não resistir, você não consegue mais flexionar o braço. Os ligamentos também precisam ter uma grande resistência mecânica, por isso que é tecido conjuntivo denso modelado, porque os ligamentos prendem os ossos, eles mantêm as articulações no lugar. Por que o seu joelho não sai do lugar? Né? Por exemplo, quando você faz um movimento rotacional, você está jogando bola, você gira o seu corpo, por que o seu joelho não gira junto? Por causa dos tendões que prendem aquela articulação do lugar. Então precisa de bastante resistência tracional, né? Porque se não tiver, acaba rasgando e aí aquela articulação ainda fica comprometida. O denso não modelado também é um tecido resistente, não tanto quanto o modelado.
Ele tem fibras dispostas de modo não difuso, né? E a gente consegue encontrar eles, por exemplo, esse tipo de tecido conjuntivo denso modelado, nas meninges, né? O que são meninges? São membranas que revestem o nosso sistema nervoso central. Então, envolvendo o seu cérebro, envolvendo o seu cerebelo, envolvendo a sua medula espinhal, você tem uma membrana chamada de meninge. A meninge, ela é formada por tecido conjuntivo denso não modelado. A gente tem também essa membrana, não a meninge, mas uma membrana formada por tecido conjuntivo denso não modelado, revestindo o fígado. Tá aqui então para você poder ver. Essa imagem mostra para você, esse aqui é o cérebro. Aqui a gente tem um crânio, onde a setinha do mouse está passando. E aqui, ó, o médico cortou a meninge e está puxando com um alicatezinho. Isso aqui que o médico está puxando é tecido conjuntivo denso não modelado, tá bom? A gente tem também o tecido adiposo, né? O tecido adiposo, ele apresenta células chamadas de adipócitos, e são células que acumulam lipídios. Esse tipo de tecido, ele é muito abundante debaixo da nossa pele, formando uma camada que a gente chama de tela subcutânea. Então vamos lá, a gente tem a epiderme, formada por tecido epitelial, depois a gente tem a derme, formada por tecido conjuntivo frouxo, denso não modelado, e lá embaixo a gente tem a tela subcutânea, que é formada por tecido adiposo. Então se você tem os quilinhos a mais, se você tem ganhado peso, esse acúmulo de gordura ele se dá exatamente nesse tipo de célula aqui, nesses adipócitos, formando aí o tecido adiposo. De modo geral, esse tecido adiposo ele é importante, né? Você tem aqui as funções desse tecido. Isolamento térmico, né? Para nós que vivemos num país cujas temperaturas são maiores, não faz tanta diferença, mas em países onde as temperaturas são menores, mais baixas, o acúmulo de tecido adiposo ele fornece um isolamento térmico maior, né? A gente pode ver alguns animais que são habituados a clima frio, né? As baleias, por exemplo, quando essas baleias elas acabam sendo mortas, elas encalham nas praias, né? A gente consegue ver então quando faz o trabalho de remoção, a gente consegue ver uma grossa camada de gordura, tá? Porque essa gordura ela funciona como isolante térmico. Consequentemente, né, reserva-se grande energia, os lipídios armazenam grande quantidade de energia. Numa situação de emergência, né, se você, por exemplo, não conseguir comer durante algum tempo, durante algumas semanas ou durante o mês todo, essa vai ser a sua principal fonte de energia. E também amortecimento de impactos, né? Então a gente pode ver aqui a epiderme, a derme, a gente tem aqui então tecido epitelial, a derme, tecido conjuntivo, frouxo, denso modelado, gordura que é a tela subcutânea, aqui embaixo o músculo. Então aqui você observa um corte que foi feito para uma cirurgia. Toda essa parte amarela que você consegue observar aqui é tecido adiposo, isso aqui é gordura. Algumas pessoas optam por um tratamento estético e fazem uma lipoaspiração, né? Então o médico especializado nesse tipo de cirurgia ele vem e acaba destruindo essas células e aí você acaba removendo grande quantidade de gordura deste tecido. Tá bom? Por essa aula é só isso. A gente vai falar sobre tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo depois. Na próxima aula eu vou deixar então os exercícios do livro, tá bom? E aí então qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar durante a aula online ou deixar nos comentários desse vídeo. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.